Kleber, eu queria que você falasse um pouco a respeito da socialização do cachorro, porque eu tenho um cachorro que eu quero levar para socializar e eu não tô sabendo muito bem como, e eu já tive, inclusive, alguns problemas aí, eu queria aprender a resolver. Comenta aí sobre o assunto de socialização. Comento sim, tudo bem? Eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 5 mitos a respeito da socialização de cães que estão amplamente difundidos por aí, e que estão amplamente difundidos por aí exatamente porque ninguém parou para questionar nunca, simplesmente absorveu como verdade absoluta e levou a bola adiante aí como se fosse marcar o gol de placa do campeonato. Então hoje você vai entender por que isso são mitos e por que você deveria tomar cuidado com isso e o que você deve fazer para evitar que aconteçam esses problemas. E já vou chegando falando sobre o primeiro dos mitos, que é o mais comum. Deixa que eles se resolvem. Como assim deixa que cachorro se resolve? Como assim? Vamos parar para estudar um pouquinho essa afirmação aqui. Normalmente quem ouve isso é porque já tem um cachorrinho que tem algumas dificuldades sociais. O cachorro tem medo, o cachorro é agressivo, o cachorro se treme todo, o cachorro só sabe brincar montando no outro cachorro e por aí vai, né? Então tem algum problema social ali e aí a pessoa ouve esse tipo de afirmação ou as suas variáveis. Deixa ele aí no meio que é pra ele parar de ter medo. Como se botar uma pessoa que tem medo de ratos numa sala cheia de ratos fosse curar o medo de ratos das pessoas. Não é assim que funciona. Na real, meio que é assim que funcionou durante grande parte do tempo na psicologia, né? Tem uma técnica chamada de inundação. A inundação é exatamente isso. Tem medo de barata, amigão? Enfia a mão no tanque de barata. É assim que cura o medo de barata. Basta perguntar para a pessoa que passou pela experiência se está resolvido o problema ou se só deu uma pioradinha de leve. Esse deixa que ele se resolve ou põe aí para ele parar de ter medo, normalmente esse tipo de medida tende a intensificar ou a criar padrões emocionais e padrões de comportamento que são totalmente contrários ao processo de socialização saudável. Então se você quer um cachorrinho que socialize de maneira saudável, o que você tem que fazer é uma exposição planejada, uma exposição gradual e uma exposição de associação positiva. Isso não acontece do dia para a noite e nem com esse tipo de exposição tão intensa, tão massiva e tão jogado de qualquer jeito ali no contexto. Outro mito bastante comum, bastante habitual de se ouvir por aí é de que o cachorro que está montando é o cachorro dominante, quando na verdade isso não só é um mito, como ainda convida você tutor, a partir de uma premissa de que o seu cachorro está gostando de estar ali, porque ele está gostando de ser o dominante, porque ali ele é o rei do pedaço, é ele que manda no rolê. E na verdade o cachorro que monta é o cachorro que está inseguro por estar ali e ele pratica o comportamento de monta porque a monta inviabiliza o movimento de outro indivíduo e com isso tende a trazer uma sensação de segurança. Afinal, pensa você quando está ansioso, quando você está ansiosa. Se você controla o estímulo que te deixa ansioso, que te deixa ansiosa, a sua ansiedade tende a diminuir, correto? Se você está inseguro com relação a alguma coisa e recebe uma garantia ou faz um tipo de ameaça, né? O que você está falando, Kleber, comigo? Sei lá, só para dar um exemplo. Faz algum tipo de ameaça que coloca você numa posição de garantir aquilo que te deixou inseguro e, portanto, diminuir a tua fonte de insegurança ou até eliminar, você vai continuar se sentindo inseguro e ansioso ou você tende a se satisfazer com essa sensação de estar no controle da situação? Então, o comportamento de monta está muito relacionado a uma sensação de insegurança e de ansiedade que aquela situação social está trazendo ali. E o comportamento de monta, portanto, é o que faz o cachorrinho se sentir confiante e seguro naquele ambiente. Mas aí o questionamento que fica é isso que você espera de uma socialização saudável? Que o cachorro, para se sentir bem, fique montando nos outros cães? Ou você gostaria que ele trocasse informações com os outros cães, brincasse, alternasse ao jogo de caça-caçador, aprendesse a trabalhar a luta e o controle de mordida de uma maneira que fosse saudável também? Eu acho que é esse segundo contexto que é o que você está buscando. E a monta, por trazer essa sensação de segurança, sem exigir mais engajamento cognitivo, ou seja, sem modificar o comportamento do cachorro para produzir novos resultados mais favoráveis, ela tende a se intensificar e se sustentar por si só. Ou seja, ela inviabiliza então que o cachorro tente mostrar novos padrões de comportamento, que são exatamente os novos padrões de comportamento que é o que você tutora está buscando ou deveria estar buscando para ter uma socialização saudável com seu cão. E se a gente tem a monta como sinal de dominância, isso já convida a gente para o terceiro mito, de que cães dão a barriga, né, expõem a barriga porque são submissos. Mas antes de eu falar da submissão, seria muito interessante se você aproveitasse esse momento para dar um joinha e se inscrever no canal e ativar as notificações. Por que é importante se inscrever no canal e ativar as notificações? Porque se você não sabe quais são os vídeos que estão chegando no canal, provavelmente você está seguindo a educação do seu cão totalmente às escuras. Você não sabe que tem um problema, tá colocando o seu cachorro para passar problema todos os dias e tá achando que tá abafando. E aí vem o Kleber e olha só, destrói os teus sonhos e te mostra que existe um caminho diferente e que aí sim você pode ter novos sonhos mais saudáveis, mais felizes e ainda te mostra o caminho para chegar lá. Só inscrito no canal que vai saber quando é que chegam esses vídeos. Agora retomando, então dar a barriga é sinal de submissão? Nem é, nunca foi. Ao contrário, pensa comigo, qual é a parte mais vulnerável do cachorro?
É a barriga. Pensa comigo ainda mais. Na natureza, um animal que vai abater e predar um outro animal. Aonde ele vai atacar primeiro? Onde estão as vísceras. E onde estão mais facilmente expostas as vísceras? Exatamente, na barriga. Então o cachorro que para e mostra a barriga durante uma interação de potencial conflito, o que ele está mostrando é: amigão, olha só, eu sou tão confiável, eu confio tanto no seu discernimento, que eu tô expondo a minha parte mais vulnerável para você parar de se comportar como se eu fosse uma ameaça. Para você parar de mostrar comportamento agressivo para mim, porque eu não sou uma ameaça para você. Então tá aqui, ó, a minha barriga totalmente exposta para você, mostrar um pouquinho de autocontrole pra gente voltar a tentar se comunicar, pode ser? Aliás, os termos dominância e submissão já caíram por terra há mais de 30 anos e continua se falando sobre isso, porque são verdades de fácil assimilação e não tem nada que o cérebro humano goste mais do que verdades de fácil assimilação e de fácil digestão. Mas isso eu falo em outro vídeo. O quarto mito a respeito da socialização. Esse aqui, ele é menos palpável. Por quê? Porque quem tem um cachorro que causa algum problema, normalmente se ampara no histórico desse cachorro de quando ele era filhote. E o que os filhotes mais querem fazer, normalmente, via de regra, é interagir loucamente com outros cães. E com isso de interagir loucamente com outros cães, eles não param para fazer uma avaliação correta da linguagem corporal desses outros cães. Então pode ser sim que esse cachorro com o qual ele vai interagir esteja mostrando ou tenha mostrado sinais de agressividade. E o que esse filhote queria era brincar com esse cachorro. E por isso ele mostrou o repertório de comunicação que ele dispunha. Aquele repertório que ele mostrava com os irmãozinhos dele, que todos tinham mais ou menos, um poucos mais, outros um pouco menos, o mesmo padrão de comunicação, porque todos eles tinham o mesmo interesse em comum, que era aprender a socializar, aprender a brincar com os irmãozinhos da ninhada. E essa memória, ela é muito impactante para o ser humano. E por ser muito impactante, muito positiva para o ser humano, de que o cachorrinho está feliz e saudável brincando com outros cães, o ser humano tende a enraizar isso como uma verdade absoluta, devido a essa força emocional dessa memória. E continua carregando isso para o resto da vida. Mesmo quando o cachorro está mostrando claros sinais de agressividade, claros sinais de tentativa de manter a segurança montando, por exemplo, ou como num cenário ainda mais absurdo que eu mostrei nesses dias nos meus stories, que eu tava treinando o cachorrinho que tem medo de outros cães, e aí lá de longe veio uma golden para ser mais específico, correndo 200 metros feito uma bala na direção do meu cachorro, e o cara falou: ah, ela faz isso, mas ela só quer brincar. Amigo, ela não quer brincar, isso é claramente a abordagem de um cachorro agressivo, né? Se para ela garantir a própria segurança, ela precisa mostrar comportamento agressivo, é isso que ela está fazendo. O que acontece é que ela nunca levou um chega pra lá de um Rottweiler, por exemplo, porque se ela fosse pra cima de um Rottweiler, um cachorro que se impõe mais através da força, da musculatura, provavelmente ela escolheria melhor o curso de ação dela, ou então ele teria aprendido, esse tutor, que esse comportamento não traz um resultado satisfatório para uma socialização saudável. Ou seja, esse tutor experimentaria uma dor emocional que faria ele entender que essa cachorra não está mostrando um comportamento social saudável. Retomando então a linha de raciocínio. Filhotes gostavam de brincar, não quer dizer que eles continuarão gostando de brincar. O que eles estavam fazendo é o que mamíferos fazem, interagindo de acordo com as fases emocionais, com as capacidades cognitivas que essas fases emocionais permitem e mostrando os comportamentos que eles têm disponíveis. Não quer dizer que eles vão gostar para sempre. Seja você uma pessoa que gosta de festa, seja você uma pessoa que não gosta de aglomeração, imagina você ser obrigado todos os dias a viver uma situação social que você não gosta. Você gosta de festa, você é obrigado a ficar isolado pelos próximos 30 dias. Não vai falar com ninguém, não vai ficar enfiado no meio de aglomeração. Você gosta de um isolamento? Você vai ser obrigado a todo dia pegar ônibus lotado e falar com pelo menos 15 pessoas. Você acha que você vai gostar disso? Você vai passar a gostar cada vez mais disso ou você vai chegar uma hora que vai saturar e vai te dar um bode? É isso que acontece com o cachorro quando a gente não para entender a linguagem corporal desse cachorro. Então, para você ter certeza de que esse cachorro realmente gosta de se comunicar e de brincar e de estar no meio de outros cães, você precisa entender os sinais que esse cachorro está mostrando para você. Vídeo nos cards, tem um monte de aula de linguagem corporal aqui. O quinto e último mito é muito tradicional, principalmente para tutores que colocam cães nas creches. E eu não estou desrecomendando creches. O que eu estou dizendo aqui é cuidado com o tipo de exposição que você está colocando no seu cachorro e o porquê de você estar fazendo isso. Qual é esse quinto mito? As pessoas tendem a acreditar que botar um cachorro para brincar com outros cães tende a deixar esse cachorro muito cansado e que cachorro cansado é cachorro feliz. Não necessariamente. Não é porque o cachorro está cansado que ele está satisfeito. Ele apenas está exausto física e emocionalmente daquele tipo de experiência. Só que essa exaustão pode gerar de novo o mesmo padrão do exemplo anterior, do nosso quarto mito, que é a fadiga emocional. O cachorro fica tanto tempo imerso em meio a outros cães, fica tão preso na obrigatoriedade de interagir com outros cães, que isso começa a gerar uma percepção aversiva da possibilidade de interagir com outros cães. E aí um belo domingo você está fazendo um passeio com seu cachorro e passa na frente do cachorro
autódromo, um cachorro olha pra ele, ele mostra todos os sinais possíveis de agressividade. E aí, pessoas que lembram dos filhotes que gostavam de brincar e que tem cães que vão na creche falam: ah, ele só quer brincar. Ele pode até gostar de cães, mas isso não quer dizer que ele vai querer fazer isso toda hora da vida dele, né? Vamos pensar então que você pode adorar o seu trabalho, mas se você trabalhar 16 horas por dia, 7 dias, durante 365 dias no ano, concorda comigo que vai acontecer uma fadiga emocional? Concorda comigo que dependendo do teu trabalho vai acontecer uma fadiga física também, que você vai ficar de bode daquilo e que você vai querer desesperadamente entrar naquilo que a gente chama de período de férias? Então, quais são as férias do cachorro que vai na creche, que vai todo dia em parque? Normalmente é ir para casa de um anfitrião que recebe outros cães ou ficar mais tempo ainda dentro de uma creche com outros cães. Não teve tempo de fazer o detox social, de assimilar experiências boas, de atribuir valores positivos ou negativos para as experiências que ele teve que viver nos últimos X dias da vida dele. E aí, se você entendeu então esses mitos e entendeu que isso faz sentido para você, eu vou te fazer um convite para participar do evento A Maratona O Melhor Cão do Mundo, que vai acontecer entre os dias 14 e 19 de junho, aqui mesmo no YouTube. Tudo que você tem que fazer é se inscrever no link que está na descrição para participar gratuitamente. Se puder, já ativa as notificações, porque como vai ser aqui dentro do YouTube, você não corre o risco de perder quando as aulas estiverem disponíveis, elas vão ser ao vivo, então é legal você poder participar ao vivo comigo, mandar tua dúvida e a gente bater um papo, se conhecer um pouquinho melhor lá. Então é isso, obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, não custa lembrar, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!